soube aqui que o Daniel vai ficar, né? Eu queria saber se é um jogador que você aposta mesmo e se você vai buscar outro centroavante, se o Daniel está ficando justamente por conta desse empréstimo do Derek. Eu queria também saber sobre a situação do Heron, que estava emprestado e voltou machucado, se você conta com o Heron para 2025. Olha, sobre o Daniel, o objetivo do Atlético sempre é dar rodagem. Eu não posso jogar uma responsabilidade num jogador que ainda não está pronto. Não está pronto. Ele tem potencial, é um jogador jovem, mas é um cara que eu gosto muito da forma que ele se posiciona dentro de campo, porque ele é muito competitivo, combativo, mas ele ainda precisa de alguns movimentos que um time que almeja coisas maiores, que vai trabalhar bem no limite da pressão, porque nós temos que fazer um ano muito melhor, eu vejo que ele ainda precisa amadurecer um pouco. Então, o objetivo é dar rodagem, competitividade. Às vezes, o torcedor age muito com o coração, o cara veio da base, não é assim. De repente, ele entra aí, faz 2, 3 gols e desencanta e começa. Futebol é assim, do dia para a noite. Não temos resistência nenhuma. Nós queremos proteger um bem do Atlético e fazer ele pegar rodagem, mais experiência e mais capacidade de conseguir fazer o que nós queremos que ele consiga, que é ser um jogador titular do Atlético e conseguir, naturalmente, entregar o que nós precisamos ao longo do tempo. Então, hoje ele vai continuar aqui, nós precisamos buscar mais jogadores nessa função, né? O Derek vai sair, né? A gente recebemos uma boa proposta, ele vem de um desgaste muito grande, e eu sou assim, a gente quer sempre oxigenar, e talvez o jogador não deu certo aqui, dá certo em outro ambiente, a gente consegue fazer uma negociação, e é assim que funciona o futebol. Você tem que entender que às vezes hoje as coisas não estão funcionando, amanhã já funciona, e também é um jogador que nós investimos nele. O Heron ainda está em um processo de recuperação, vai alguns meses. Nesse momento não tem como emitir nenhuma opinião para que seja aproveitado dentro de campo. Boa tarde, presidente. O Atlético esse ano envolvido na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, e recentemente o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, deu uma declaração falando que queria uma mudança no formato da competição. Queria que apenas 3 clubes fossem rebaixados e apenas 3 clubes conseguissem o acesso. Como que você recebe esse tipo de declaração? Acho que é uma declaração muito infeliz e oportunista, né? Eu acho que a gente tem que proteger o clube, o futebol brasileiro, aliás, e entender que o futebol brasileiro ele precisa sempre de meritocracia. Se o Santos caiu, subiu, foi lá na Série B, humildemente se dedicou e subiu, ele tem que fazer um grande trabalho para permanecer. O futebol brasileiro já está definido, e como as principais ligas do mundo, a maior liga do mundo é a liga inglesa, cai 4, sobe 4. E vai dentro da meritocracia. O futebol só vai ter credibilidade e ser melhor vendido, ter realmente o respeito de todos, se sempre for sério, sempre o que for definido nos regulamentos, principalmente definido pela CBF e nos conselhos arbitrais, serem cumpridos. Eu acho que isso é oportunista, isso é infeliz, e parte, talvez, num momento que o presidente acaba de subir, ele quer pensar embaixo. O Santos, pela grandeza do clube, tem que pensar em cima, porque tem condição para isso. Boa tarde, presidente. A gente teve ontem representação, 12 jogadores. Até o momento o Atlético não anunciou oficialmente nenhum jogador, apesar de que a gente sabe que tem alguns que já estão chegando. No momento o Atlético tem poucos jogadores no seu plantel. Houve uma saída muito grande, a gente entende que faz parte de um processo de renovação do elenco. Mas eu gostaria de saber o que o senhor pode adiantar de nomes que podem chegar, ou quantidade de nomes, e aproveitar a pergunta para pedir a situação de 2 atletas, que seria do Baralhas e do Campbell, se o senhor pudesse atualizar. Olha, o Campbell não fica jogador muito caro, é evidente que o jogador ele quer ficar em Goiânia, gostou de Goiânia, mas tecnicamente ele não tem o perfil que nós queremos na Série B. Ponto. Sobre o Baralhas tem o perfil, é um jogador que
ganhou muito dentro do Atlético, mas nesse momento eu vejo com poucas possibilidades, porque ele tem muita procura na Série A, sabe? Então, o Atlético tem 70% dos seus direitos econômicos, a gente está sempre atento a tudo, né? E o Atlético vai acompanhar tudo de perto, porque tem interesse do jogador, né? Agora há pouco o Rato foi vendido, o Atlético tem 20%, nós temos documentos sobre isso, São Paulo nem nos notificou, não recebemos nada, eu me sinto até desrespeitado, mas nós vamos notificar o São Paulo, porque nós ficamos sabendo pela imprensa, então acho até barato demais pelo que foi negociado, né? Espero que seja bem transparente tudo, porque nós vamos ficar muito atentos em relação a isso, né? E, independente disso, tudo que for direito do Atlético, eu vou sempre buscar defender e estar bem atento. Sobre contratação, a gente ficou com uma base boa, a gente está buscando jogadores pontualmente para os setores necessários, estamos num processo final de algumas negociações, a gente tem uma parte do grupo que vai apresentar dia 2, e ao longo desse período, começo de mês, o elenco vai se encorpando e eu tenho certeza que nós vamos atingir o objetivo que nós queremos. É importante salientar que o jogador que se cuidou mais, o jogador que foi mais profissional, no dia 15 vai ter a oportunidade de começar jogando, vai sair na frente. Então, hoje o atleta profissional ele precisa ter esse conceito, né, de saber que ele vai para as férias e tem que ter o lado profissional preservado. Eu espero que eles consigam sempre ser profissionais. Hoje eu já vi aqui os parâmetros que eu exijo dos profissionais me passar números e dados. 3 jogadores já mostraram que estão à frente fisicamente. Então isso me deixa satisfeito e entendendo que esses 3 jogadores foram mais cuidadosos e vão sair na frente. Então, esse momento que a gente, no calendário do futebol brasileiro, os clubes têm que se reinventar, porque o ideal seria ter um mês para preparar, o ideal seria que os atletas tivessem um mês de férias. Isso não vai acontecer, porque sempre sobra a bomba no nosso colo, né? Infelizmente é assim. Mas eu espero que no futuro, com as ligas, possa ter um calendário melhor e melhor definido. Adson, a gente vê cada vez mais jogadores estrangeiros no futebol brasileiro. Você falando das contratações, para o ano que vem, o Atlético também pensa em jogadores de fora do Brasil? Sempre a gente vai estar atento a tudo. Tem jogador ruim em qualquer lugar, tem bons jogadores em qualquer lugar. O estrangeiro é difícil porque, ainda mais com a subida do dólar, tudo é negociado em dólar, fica sempre mais difícil para um clube que está na Série B, com um orçamento menor, tentar trazer estrangeiros, porque o investimento é maior, né? Então, a carência no futebol brasileiro, as portas abriram para o futebol sul-americano, para os estrangeiros, porque a carência do futebol brasileiro de abastecer os clubes aconteceu, infelizmente, isso é uma realidade. Adson, quando o Gasal saiu daqui, eu vou utilizar até um termo assim, escorraçado pela torcida, a forma como ele saiu aqui do Atlético e foi para o Mirassol e subiu, e agora na reapresentação nós vimos ele aqui. Ele está nos seus planos? Vocês conseguiram recuperar esse jogador? Olha, o Gasal, infelizmente, o torcedor ele é momento, né? E aquele momento, realmente, o Gasal vinha falhando mesmo, e estava num processo de amadurecimento e pegando casca. Agora vamos entender que o Gasal é um cara que tem estrela. Ele vem de 2 acessos seguidos, né? Participou de vários jogos. Outra coisa importante, ele é procurado por muitos times. Muitos clubes têm procurado o Gasal. É evidente que a gente tem alguma procura para fora do país, mas ele tem contrato com o clube e ele, de maneira profissional, se apresentou, e a gente vai discutir isso com amadurecimento, sempre visando proteger o interesse do clube e do atleta. Mais alguma colocação, presidente? Não, todo tranquilo e vamos em frente aí, fazer um grande ano, isso para mim é o mais importante. Presidente Adson Batista, entrevista coletiva encerrada, nosso agradecimento a cada profissional de imprensa que esteve aqui e também ao torcedor do Atlético que nos acompanhou. Muito obrigado.
Gol!